Olá, estudantes, tudo bem? Eu sou o professor Paulo e hoje vamos falar de grandezas. Mas primeiramente vamos entender o que é uma grandeza. Tudo que podemos medir ou contar podemos chamar de grandezas. Só que algumas vezes essas grandezas podem ser diretamente ou inversamente proporcionais. E vamos entender hoje a diferença entre elas. No primeiro exemplo, eu tenho aqui um carro percorreu 100 km e para percorrer esses 100 km ele teve um consumo de 100 litros de gasolina. No dia seguinte, esse mesmo carro percorreu 120 km e agora eu quero saber quantos litros de gasolina ele irá gastar para percorrer esses 120 km. Vamos entender aqui, Se no primeiro dia o carro percorreu 120 km e no segundo dia ele percorreu 120, aumentou, né? A distância aumentou. Lembrando sempre que as grandezas têm que ficar sempre na mesma coluna, uma embaixo da outra, distância embaixo de distância, consumo embaixo de consumo. Olhando aqui agora, se no primeiro dia o carro percorreu 100 km e no segundo ele percorreu 120, a distância aumentou. Portanto, o consumo também irá aumentar, pois se aumentou a distância, ele vai percorrer mais, portanto ele vai gastar mais. Quando isso acontece, dizemos que as grandezas são diretamente proporcionais. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, basta se aplicar a regra de 3 simples através da multiplicação cruzada. 100 vezes x é 100x e será igual a 120 vezes 10. 120 vezes 10 eu vou reescrever o 120 e acrescentar o zero aqui na frente, pois nas multiplicações por 10, por 100, por 20 não precisa ficar fazendo continhas. Basta pegar a quantidade de zeros que eu tenho na frente e acrescentar na frente do meu número. Simples assim. Logo, x será igual a 1.200, isolando aqui a nossa variável x, que é o nosso consumo, dividido por 100, pois o valor que está multiplicando o x sempre vai descer dividindo. Na divisão, a mesma quantidade de zeros que eu tenho no meu numerador, eu posso cancelar com os zeros do denominador. Ficou fácil demais. 1.200 dividido por 100 nada mais é que 12 dividido por 1, que será igual a 12 litros. Simples assim. Encontramos facilmente que no segundo dia, para o carro percorrer 120 km, ele gastará 12 litros de gasolina. Vamos agora para outro exemplo. Tenho aqui dias, 90 dias, horas por dia, que são 6 horas por dia. Isso quer dizer o quê? Na situação problema, um trabalhador, ele gastou 90 dias trabalhando 6 horas por dia para construir uma ponte. E queremos saber quantos dias ele irá gastar para construir essa mesma ponte se ele trabalhar 8 horas por dia. Observe aqui, se ele aumentar a quantidade de horas trabalhadas por dia, obviamente ele vai diminuir a quantidade de dias para construir a ponte. Nesse exemplo, dizemos que as grandezas são inversamente proporcionais. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, vamos inverter. O que está aqui no meu numerador vai descer e o que está no meu denominador vai subir. Do outro lado, reescrevemos 6 sobre 8 e a partir de agora vamos aplicar a regra de 3 simples mais uma vez através da multiplicação cruzada. 8 vezes x, 8x, 90 vezes 6, 9 vezes 6, 54, traz esse zero para cá, 540. Fazendo aqui a divisão, x igual a 540, que vai dividir 8, x será igual a 67,5. Esse meio aqui, na matemática, nós dizemos que é a metade de um dia. Então, esse trabalhador vai trabalhar 67 dias e meio para construir essa mesma ponte. Simples assim. Regra de 3 simples e grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Não pare de estudar.